Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Acabei de fazer uma entrada aqui, pessoal. De acordo com o ciclo do mercado, eu havia falado que ia fazer um vídeo falando sobre isso. Eu acho que está escuro. Aí, maravilha. Como funciona o ciclo do mercado? Funciona assim, ó. Deixa eu ver aqui, ó. O primeiro ciclo, pessoal, o primeiro ciclo é o ciclo de consolidação, ok? Então coloquei em amarelo aqui, ó, de consolidação. O preço desceu aqui, ó, uma forte tendência aqui, forte movimento de baixa, certo? Aqui, ó, ele não mostrou, ele fez aqui um candle de reversão, certo? Um engolfo, e ele teve muita dificuldade aqui, ó, tá vendo? Teve muita dificuldade aqui, mas fez um movimento de alta, tá? Então aqui, ó, olha a dificuldade que teve os candles aqui, ó, tá vendo? Então essa consolidação ela poderia ser aqui, ó, ela poderia estar assim, ó, chegar aqui e ficar uns candles subindo, outros descendo, ó, até que é rompido essa resistência e o gráfico sobe. Porém, ele subiu de uma outra maneira. Então, o movimento de alta, que é o ciclo 2 do mercado, foi aqui, ó, esses dois movimentos fortes aqui, ó. Aí consolidou novamente aqui, ó, consolidou novamente, né, que é essa consolidação após o movimento de alta, é chamada de distribuição. Então é muito mais seguro operar resistência e continuação, né, de movimento de resistência aqui, ó. Foi o que eu fiz. Olha só. Então aqui, ó, eu tenho uma resistência aqui, ó, como vocês estão vendo, e eu tenho um suporte aqui, ó. Olha só. Aqui eu tenho um suporte. Eu vou até colocar ele aqui de verde, ó. Eu tenho um suporte e eu tenho uma resistência aqui, ó. Então, qual que é a probabilidade aqui? Romper suporte, tá? Porque isso aqui é o ciclo 3 do mercado. O ciclo 4 é o rompimento desse suporte, ó, e o movimento de baixa. Vem aqui a correção, né? O tão chamado pullback, para poder dar continuação aqui, ó. Tá vendo? Então, como funciona? Quando está no ciclo 1, vocês vão entrar apenas em suportes. Quando está no ciclo 2, que é o movimento de alta, sempre vai entrar em suporte. Quando está no movimento aqui, ó, no ciclo 3, é muito mais seguro pegar resistência. E o ciclo 4, que é o movimento de baixa, também vai pegar apenas resistência. Principalmente suporte que foi rompido se torna resistência. Olha aqui, ó. Aqui dá para explicar os movimentos tudinho, ó. Olha só. Aqui eu tenho o ciclo 4 do mercado, o movimento. Eu tive a reversão nesse ponto aqui, ó. Tive a reversão, tá? O candle de engolfo. E aqui teve muita dificuldade, ó, muita dificuldade. Então isso aqui eu considero uma consolidação. Após isso houve um movimento muito forte de alta e em seguida o gráfico consolidou. Ou seja, consolidação, repito, após um movimento forte de alta é chamado de distribuição. E agora vai acontecer o rompimento desse suporte, né? E para dar continuidade aqui no ciclo do mercado, que é o ciclo 4. Porém, olha só, o que acontece aqui? Sempre, quando tiver na distribuição, quando tiver em você abrir o gráfico, vai estar a distribuição, ó, que é um movimento de consolidação após o movimento de alta, né? Vocês vão operar sempre em resistência e fluxo a favor, né, desse movimento aqui que parou a resistência, ó, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó. Olha só, tá vendo? Então sempre vai existir esses ciclos do mercado. Hoje é uma segunda-feira, aí eu peguei essa operação logo de cara aqui, ó. Vendo aqui, ó. Então, que nem eu falei, esse movimento aqui, ó, é um movimento de consolidação. Porém, ele fez um movimento de consolidação com topos mais altos, topos e fundos mais altos. Porém, as velas estavam muito indecisas, tá vendo aqui, ó? Ó.
Então pode acontecer esse movimento, principalmente na segunda-feira. Pode acontecer esse movimento aqui de consolidação dessa forma aqui, ó, tá? Na diagonal. Principalmente na segunda-feira. Então aqui é muito mais seguro operar resistência nesses pontos aqui, ó. Tá bom? Porque aqui vai romper isso aqui, ó. Então sempre ciclo 1 consolidação, ciclo 2 movimento de alta, ciclo 3 distribuição e o ciclo 4 é a tendência aqui, ó. Porém, tem que tomar cuidado porque tem topos aqui, ó. E tem topos anteriores, ó. Tá vendo? E tem topos anteriores aqui, ó. Olha só. E presta muita atenção, como eu falei no vídeo anterior, zonas de retração, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó. Zonas de retração, ó. Tá vendo? Ó. Olha aqui, ó. Então o que acontece? Muita gente fala assim, ah, vou encaixar um operacional para sangrar IQ Option, que nem mandaram para mim, né? Eu falei para ele, a questão não é encaixar um operacional, a questão é buscar conhecimento. Por quê? Se você tem um operacional de reversão, né, e não de retração, você não conhece retração, vou dar um exemplo, você não consegue identificar isso aqui no gráfico, ó. Essa questão aqui, ó, da retração, tá vendo? Se você não consegue identificar isso daqui, você vai entrar com reversão aqui, ó, e vai acontecer a retração. Então não é a questão do operacional, a questão é você buscar conhecimento. Então você tem que saber o que é uma zona de retração, uma zona de reversão, saber o que é saber de candles, né? A questão aqui dos padrões de candles, que é engolfo, né? Doji, que é um doji, e por aí vai. Porém, nas opções binárias, o que mais você vai utilizar, pessoal, repito, é movimentação de vela, pessoal. Movimentação de vela é o que você mais vai utilizar, tá? Porque a gente, das opções binárias, a gente que opera opções binárias, a gente não trabalha com volume de negociações. A gente utiliza, né, o direcionamento do mercado apenas para mostrar o direcionamento das nossas entradas, né? Porque independente, se eu faço uma entrada aqui, ó, se eu faço uma entrada de alta aqui, ó, para cima aqui, apertando esse botão, o que acontece? Se eu vou apertar aqui, por exemplo, aqui eu tenho um gráfico de 5 minutos, cada vela dessa aqui tem 5 minutos, maravilha. Eu faço uma entrada aqui, vamos pôr aqui para 20 minutos, né? 20 minutos, vamos deixar assim, se eu faço uma entrada aqui para 20 minutos, então esse cara aqui ainda desse tem 5 minutos, 1, 2, 3, 4, certo? Maravilha. Minha ordem vai fechar aqui, ó. Tá vendo? Nesse ponto aqui. Mas se fosse no Forex, né, você ia ganhar um valor a mais. Só que nas opções binárias, você já tem um valor determinado, que é 87% do valor que você colocou. Então não tem necessidade de você fazer isso. Então você vai observar o movimento da vela. Claro que é mais seguro você operar com muito mais tempo, eu indico, né? Se você operar, por exemplo, no gráfico de M1, você operar com 5 minutos, tempo de expiração. Agora no gráfico de M1, tá vendo? Olha só. Então tem que tomar muito cuidado aí, principalmente se você estiver iniciando, né? Muita gente acha que vai sentar aqui, vai começar e já ganhando dinheiro do mercado. E não é assim que funciona. Tem que ter muito estudo, muita paciência e, acima de tudo, autodisciplina com você mesmo. Então você tem que ter disciplina com o seu gerenciamento e com o seu operacional, né? Então, só que é complicado, cara, porque assim, se eu tô aqui do seu lado e eu te dou uma ordem, falo assim, ó, João, você vai ter o seu stop loss, você não pode ultrapassar seu stop loss. Você só vai entrar quando acontecer isso no gráfico, beleza. Você vai obedecer. Mas se você está sozinho e você se dá essa ordem, né, provavelmente você não vai, se você não tem autodisciplina, você não vai se respeitar, né? Você não vai ter autodisciplina para chegar e falar assim, não, eu vou parar. Você não vai. Com certeza, se você perder, você vai falar assim, nossa, tomei um loss, eu vou recuperar. E vou recuperar, e vou recuperar. E é onde você vai perder. Ok? Então, toma muito cuidado com isso aí. Então, os ciclos são válidos para qualquer tempo gráfico, M1, M5. Só que, porém, eu indico mais operar M5, tá, pessoal? M5, se você é iniciante, tá? Olha aí, ó. Ainda está na distribuição, né? Aqui eu entrei porque vi uma oportunidade muito boa aqui, ó. De engolfo aqui, ó. Padrãozinho de engolfo. Aqui também, pessoal, o que acontece? Isso aqui é uma zona de consolidação, tá? Então aqui é interessante operar retração de vela, tá? Que é o que eu ensino na minha videoaula.
que é a questão de operar tanto na consolidação quanto na distribuição. Olha só, está muito próximo de acontecer aqui, ó, um rompimento. Só que como é um gráfico de 5 minutos, né, então vai demorar um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui como é que está em 1 minuto. Olha só, tá vendo aqui, ó? Então ele tem, ó, zonas, ó, vou mostrar para vocês novamente, ó. Zonas de retração. Tá vendo aqui, ó? Zona de retração, ó. Zona de retração. Olha aqui, ó. Vou ter tração, ó, uma linha aqui só para vocês entenderem, ó. Aqui é uma zona de retração. Se o candle chegar aqui, ó, no pico de vela, dá para operar para uma retração. Topos, tá, pessoal? Topos distantes, ó. Tá vendo? Topos distantes. Tanto topos quanto fundos, né? Então aqui nesse caso aqui, ó, nesse fundo aqui, ó, aqui é interessante uma entrada, ó, porque são fundos distantes, né? Então eu tenho esse fundo aqui, ó. Então se acontecer outro fundo aqui nesse ponto, é interessante fazer a entrada aqui, ó. Vamos ver aqui em 5 minutos como é que tá. Olha só, 5 minutos. Olha só, vendo a movimentação da vela? Tem que tomar muito cuidado com a movimentação da vela aqui, ó. Se ela der um pico aqui nesse ponto aqui, dá pra fazer uma entradinha aqui, ó. Pro final da vela, ó. Mas se ela dar um pico aqui em cima aqui, ó. Porém, o movimento da vela empurrando o preço, tá vendo? Ó. O movimento da vela empurrando o preço, ó. Ela não tá dando pico, tá vendo? Então, quando a vela se movimenta dessa forma, por isso que eu falo na minha videoaula muito sobre isso aqui, ó. Presta atenção na movimentação da vela. Ó, se ela der o pico, aí é interessante pegar aqui, ó. A vela está movimentando, ela está empurrando, agora deu pico, ó, tá vendo? Mas o interessante era bem aqui, ó, se ela chegasse aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Eu aproveitei o pico dela aqui, mas o interessante é se tocasse mais aqui. O pavio não chegou bem onde eu queria, tá vendo? Eu ainda entrei atrasado aqui, ó. Mas foi muito rápido o movimento dela. Então esse é o pico de vela, tá vendo? Esse é o movimento para se fazer a entrada. E como eu falei, aqui é distribuição. Então aqui é muito mais tranquilo você entrar, fazer entradas aqui, ó, em resistência do que em suporte. 2 minutos aí, vamos aguardar. Uma olhadinha aqui como é que tá o M1. Olha só. Então aqui, ó. Um LTB. Olha só. A força compradora teve muita força para poder jogar. A vela veio aqui embaixo e a força compradora jogou ela lá em cima, tá vendo? Olha aqui, então tem essa vela pode ter muita força aqui ainda. E romper isso aqui, ó. Vamos acompanhar aí. Ela pode chegar aqui em cima, ó. Pode chegar aqui em cima ainda. Abrir a próxima vela aqui, aí já não sobe mais não, aí já é mais tranquilo. Ela pode buscar essas zonas aqui de baixo, ó. Se ela der um pico aqui, retração para a mesma vela dá para pegar. Ó, virou a vela, os 30 segundos finais. A retração de vela é isso, pessoal. É algo simples, tá? Porém, tem que saber como opera, qual ciclo do mercado você está atualmente, para que você consiga fazer a sua operação direcionado, né, em prol aí do ciclo do mercado. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boas operações a todos. Valeu, pessoal.